Boa tarde, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Esperar o pessoal chegar. Mas só avisar para vocês que hoje falaremos sobre Provérbios 7. Provérbios 7 nessa série que a gente está fazendo. O desejo de vir, e aí Cássio, lá, o desejo de falar sobre Provérbios surgiu no meu coração, por quê? Porque Provérbios, você apenas tem conselhos lá, sabe? Existem conselhos que servem para que a gente possa melhorar a nossa vida de alguma forma. E esses conselhos não são acompanhados talvez de uma história, de uma doutrina bíblica, mas só que são muito preciosos para a nossa vida. São conselhos destacados que realmente trazem um grande benefício para a nossa história. Bem, eu estou usando essa camisa aqui, essa camisa da rede universitária, que representa o tempo que eu passei lá em Curitiba. Esse tempo que eu passei lá em Curitiba, por que eu estou lembrando disso? Porque ontem eu participei de uma live com o pessoal, uns amigos meus lá de Curitiba, e a live era temática sobre o avivamento do país de Gales, e eu fui muito tocado por aquilo e eu senti realmente a presença do Senhor e como Ele deseja derramar o amor dele sobre os corações. E essa camisa aqui a gente fez no tempo de evangelismo dentro da universidade, onde nós pudemos falar do amor de Deus para as pessoas naquele campus. E eu fiquei muito feliz mesmo por essa live. E aí eu vesti essa blusa em homenagem. Vou virar aqui as costas dela porque tem uma mensagem, mas só que acho que vai ficar ao contrário. Essa mensagem aí, não sei se deu para ler, se você precisa de uma oração, fale comigo. E foi numa oportunidade de evangelismo que a gente teve. Bem, vim aqui falar sobre Provérbios 7, que estamos no 7º dia, né, completando uma semana dessa live que a gente está fazendo aqui, pessoas acompanhando, pessoas passando, comentando, e eu fico muito feliz, sabe, de corações estarem sendo alcançados. Bem, Provérbios 7, gente, é um pouco específico, sabe? Provérbios 7, ele fala para que aquela pessoa que está recebendo aquela instrução, ela possa guardar aquelas palavras dentro do coração dela. E Salomão começa a explicar a respeito de uma situação que pode ocorrer dentro da vida de um jovem, onde uma pessoa tenta aliciá-lo de alguma forma, vice-versa, né, no caso, e isso como é perigoso para a conduta daquele jovem. Primeiramente, vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento de estar aqui partilhando a palavra, de estar aqui gastando tempo diante do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Deus. Obrigado pela graça do Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e nós temos desfrutado disso durante nossa vida, Jesus. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, por aquilo que temos feito que não é agradável ao seu coração. Pai, sabemos que Tua palavra tem ricos tesouros para a nossa vida e nós precisamos desses tesouros, Senhor, para que a gente possa seguir a nossa jornada de uma forma, Senhor, aceitável perante o Senhor, sabe, de uma forma plena, de uma forma amável, Senhor. Viver a vida de uma maneira que realmente vale a pena, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, abre a nossa mente para que a gente possa compreender um pouco mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, eis aqui o nosso coração, Senhor, perante o Senhor. Usa-me também, Senhor, para proclamar aquilo que o Senhor deseja, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Então, tamo aí. Bem, Provérbios 7. Provérbios fala sobre sabedoria, como eu já falei em outras lives, e essas sabedorias são distribuídas de pais para filhos. E ele trata essa pessoa que está recebendo essa instrução, esses jovens ao qual ele escreveu esses provérbios, esses conselhos, ele os trata de forma íntima, chamando de filhos. Bem, filho meu, guarda a minha palavra e entesoura contigo os meus mandamentos. Uma pessoa mais velha falando a uma pessoa mais jovem. Observa os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-o aos teus dedos. Escreve-os na tábua do seu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e chama ao entendimento, teu amigo íntimo, para te guardarem da mulher alheia, da adúltera que lisonjeia com sua palavra. Eu parei nesse versículo 5 porque ele vai começar a falar a respeito de uma história, né, que ele vai alertar sobre como ele observou um fato que aconteceu. Esse primeiro pedaço, do versículo 1 até o 4, ele começa a tratar a pessoa, instruindo ela a tratar a sabedoria de uma forma mais íntima, trazendo ela e atando ela para perto de si, chamando ela de sua irmã, sabe?
É mais fácil para a gente nós entendermos um conceito quando a gente traz ele para o nosso cotidiano, quando a gente traz ele para a nossa vivência, traz ele para nossas experiências. Muitas vezes o ensino, ele percorre, sabe, a nossa mente. Eu tenho um exemplo disso. Existia uma menina chamada Roberta Vicente, e essa menina ela produz vídeos para a internet falando sobre Jesus. Um dia, essa menina falou assim, que ela tem problemas com a autoestima dela. E ela se sente um pouco gorda, feia, de alguma forma, mesmo que as pessoas elogiem ela. E ela falou assim, eu tô vindo aqui expor para vocês o meu coração, que isso está acontecendo, que eu tenho sentido dessa forma, mesmo entendendo tudo aquilo que Deus fala sobre mim, não para que vocês me tragam elogios, mas porque eu só quero dizer para vocês que eu sou vulnerável como pessoa, e vocês também são pessoas vulneráveis, cheias de defeitos, cheias de falhas. Então ela falou assim, gente, postando essa foto aqui, eu já postei algumas fotos porque eu queria elogios, mas postando esse vídeo aqui, eu não quero que vocês venham dizer pra mim, nossa, como você é linda, nossa, Deus te criou dessa forma, por isso você é perfeita e tal, esses ensinos. Ela falou assim, gente, isso eu sei. Isso já chegou até a minha mente, mas não desceu para o meu coração. Ela falou dessa forma. Então, por muitas vezes na nossa vida, a gente tem os ensinos na nossa cabeça, a gente tem ideologias, a gente tem princípios, mas só que às vezes a gente não permite que esses princípios eles cheguem até o nosso coração. Nessa era da internet, globalização, muitas coisas acontecendo, a gente tem muita informação todos os dias ao nosso dispor. Mas isso não transforma, gente. As informações, elas têm o poder de te contribuir com a sua transformação, mas elas não são definitivas nisso. Nós temos que escolher depositar essas informações dentro de uma zona dentro de você, onde aquilo começa a operar, refletindo sobre isso, trazendo isso sobre os seus dias, até que isso se torne parte de você. Então, quando eu luto, por exemplo, contra a minha baixa estima, então eu começo a declarar dentro de mim, João, você não precisa se importar com isso. Você nasceu dessa forma, desse jeito, e você tem beleza dentro de você também. Existem estereótipos, existem padrões. E esses padrões, eles não são definitivos. Porque as pessoas elas estão habituadas a algo que lhes é comum. Mas só que você, em sua singularidade, tem valor também. Então, quando nós começamos a trazer para dentro de nós esses ensinos, esses ensinamentos, tratando essa sabedoria que Salomão está falando aqui, nesse versículo, como irmã, como alguém que está perto, íntimo, a gente vai permitindo que aquela influência da sabedoria nos aconselhe, nos instrua em nossos passos. Então, sim, nós precisamos atar a sabedoria ao nosso corpo, à nossa mente, para que a gente possa entender de uma melhor forma os preceitos que o Senhor quer para a nossa vida. Existe a sabedoria do mundo, mas existe a sabedoria do Senhor. E a sabedoria do Senhor ela é plena e ela é perfeita. E ela instrui a gente em grande êxito. Nós precisamos começar a confiar naquilo que Deus diz a nosso respeito. Então, do versículo 1 até o 4, ele começa a falar sobre a sabedoria de uma forma personificada. Então, é um conselho para a gente, que a gente trate a sabedoria de uma forma mais íntima. Como nós tratamos o Senhor, tratamos também a sabedoria, que é realmente uma expressão do Senhor também. A gente trata ela, poxa, Deus me dê espírito de sabedoria, Senhor, me dê entendimento para que eu possa agir nisso aqui. O que a sabedoria faria? O que Salomão instrui em suas palavras? E isso vai socorrer a gente de diversas formas. No vídeo passado de Provérbios 6, eu falei a respeito de como o Senhor estava me instruindo em meu serviço. Como tinha uma situação que estava acontecendo, mas só que se eu deixasse de fazer aquilo, ninguém ia ver, ninguém ia perceber. Mas só que o Senhor falou comigo, façai como se fosse para mim. E Deus, que contempla todos os corações e vê tudo, Deus estava vendo. Então, eu entendi que eu deveria fazer mesmo que as pessoas não vissem, para que a integridade fosse gerada no meu coração e caráter também. Bem, aqui a partir do versículo 5, ele começa a falar a respeito de uma situação, um fato que ele observou em sua vida. Sabe, tem formas da gente instruir de uma maneira mais generalista. Quando a gente entende um princípio, a gente fala de uma forma geral. Mas só que Salomão aqui ele está falando a respeito de uma coisa que ele viu acontecer. E vendo acontecer, ele quis trazer um ensino ao seu filho, aquela pessoa que estava recebendo a sua instrução. Bem, a partir do 5. É até praticamente o capítulo todo, entendeu? Essa situação. E eu queria que vocês pegassem aquilo que está acontecendo. Depois eu vou falar um resuminho da história que aconteceu. Bem,
Por quê? Diz a sabedoria o 4. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e chama ao entendimento teu amigo íntimo, para te guardarem da mulher alheia, da adúltera, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, divisei entre os jovens um mancebo falto de juízo. Ele observou um jovem que não tinha tanto juízo, que não tinha tanta malícia para aquilo que estava acontecendo, que passava pela rua junto à esquina da mulher adúltera e seguia o caminho da sua casa. Ele estava passando sobre a rua e uma mulher adúltera, com desejo de adulterar no seu coração, ela estava na esquina. No crepúsculo, à tarde do dia, à noite fechada e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, ornada à moda das prostitutas e astuta de coração. Então a mulher, ela saiu de dentro do seu recinto a fim de seduzir uma pessoa, no caso, seduzir esse mancebo, essa pessoa jovem. Ela é turbulenta e obstinada. Não param em casa os seus pés. Ora, está ela pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Pegou dele, pois, e o beijou, e com semblante impúdico lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te diligentemente e te achei. Já cobri a minha cama de cobertas, de colchão de linhos do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinnamon. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na mão. Só lá para o dia da lua cheia voltará para casa. Então, aqui no 20 vamos fazer uma recapitulação dessa história. Esse cara, ele estava andando naquele caminho, né, no caso da rua, e tinha uma mulher à espreita na esquina querendo seduzir uma pessoa. No capítulo passado, nós falamos a respeito de como princípios são superiores ao desejo, ao prazer. E como as pessoas que seguem plenamente o prazer são pessoas que seguem para a destruição, porque ela não tem um filtro lógico, sabe? Um filtro onde você entende que existe uma responsabilidade, existe fundamento, existe um prazer e o outro que existe um fundamento, uma obrigação, e do outro lado existe o prazer, e ela sabe transitar entre os dois, entendendo e tendo uma mentalidade sóbria. Aqui está falando sobre uma mulher adúltera, que ela desejava adulterar, porque ela era casada, desejava atrair o seu marido. E ela seduziu esse mancebo, no caso esse jovem, para que ele pudesse fazer a sua vontade. Então ela começou a seduzi-lo não só com a sua vestimenta, não só com aquilo que ela se expressava, mas com as suas palavras também, dizendo que ela tinha se preparado e se ornado para que pudesse fazer isso com esse cara especificamente. Bem, a partir do 21. Ela o faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta. Ele a segue logo, como boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armado contra a sua vida. Então, aquele jovem, ele estava seguindo aquele caminho. Existem princípios, existem valores que dizem que uma pessoa, por exemplo, que ela tem um relacionamento, uma aliança com outra pessoa, eu não vou pactuar com uma quebra dessa aliança, sem que seja tipo uma escolha da pessoa imediatamente. Poxa, ela se separa do vínculo que ela tinha com aquele homem e ela começa um futuro relacionamento. Mas dentro daquele vínculo de aliança, ela não queria atribuir a si um papel de responsabilidade por aquela aliança. Ela decidiu em seu coração, aproveitou que seu marido tinha saído de casa para seduzir aquele jovem e cometer um adultério. Ela amou mais os prazeres do que o princípio da aliança que ela tinha com o seu marido. E aqui está falando que esse jovem que cedeu a esses desejos, ele ficou vulnerável, porque 23, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço sem saber que está armado contra a sua vida. Então, quando a pessoa ela segue o seu caminho na maldade, ela segue seu caminho na destruição, acontece que existe um laço armado para aquilo. Existe um passarinho andando sobre o campo e aquela pessoa que deseja pegar o passarinho, ela coloca um pouco de comida e coloca um laço ali para que ele possa chegar àquele lugar e possa ser capturado. Então, muitas vezes o inimigo faz isso conosco, o diabo faz isso conosco. Ele aproveita do desejo da nossa carne
de saciar o nosso prazer, ele arma um laço no nosso caminho. E armando esse laço, quando a gente deseja essa saciedade por prazer sempre, a gente acaba caindo nessa armadilha que ele põe para nossa vida, entendeu? Então tá falando que esse moço que cedeu a isso, ele está suscetível a esse laço. Por quê? Porque a quebra desse princípio, dessa aliança, produz frutos. E esses frutos, no caso, são frutos para a morte, são frutos para a violência, frutos para a destruição de lares, sabe, família? E o Senhor não aprova isso. Bem, no 24 ele fala: agora, pois, filhos, ouve-me. Salomão, ele falou sobre a história daquele moço, e depois de falar sobre a história desse moço, ele veio novamente dizendo para os seus filhos: agora, pois, filhos, ouve-me, estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque ela a muitos tem feito cair feridos, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de Seol é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. Então, o caminho dessa mulher, o caminho dessa escolha, eu falo assim, gente, mulher, aqui tá falando sobre mulher, mas só que a gente sabe que é sobre a conduta do homem, é sobre a conduta dentro do coração de um sexo masculino ou feminino, sobre aqueles que transgridem os princípios, transgridem os valores, sabe? Então, ele está recomendando para que o meu coração, o seu coração, não se deixe envaidecer, não se deixe ser afetado por esses elogios e seguir o caminho que tende à destruição. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, passar ao coração de vocês em Provérbios 7. Provérbios 7 fala para que nós possamos atar a sabedoria à nossa mente, à nossa conduta e entender que muitas coisas virão à nossa vida. Muitas tentativas de nos seduzir acontecerão realmente, entendeu? Mas só que a gente tem que ter prudência e entendimento para não ser nécio, não ser uma pessoa louca, tola, de escolher seguir um caminho de destruição. Em Deuteronômio 30, se não me engano, diz assim: Deus fala, eis que ponho dois caminhos à sua frente, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolha, pois, a vida para que vá bem. Então, Deus, em nossa trajetória, em nossa jornada, Ele mostra pra gente dois caminhos que nós devemos seguir: o caminho da morte ou o caminho da vida. Por quê? Porque Ele dá livre-arbítrio, Ele dá escolha a cada coração, entendeu? Então, nós precisamos escolher a vida para que a gente vá bem, seguindo os princípios e os conceitos, no caso, os fundamentos que o Senhor traz. Mas é isso aí, quero dar um tchau para vocês, agradecer pela audiência, agradecer por cada pessoa que ouviu até agora. Quero orar por vocês. Pai, obrigado, Senhor, por essa semente lançada, Deus. Obrigado mesmo pelo seu cuidado, obrigado pelo seu favor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não mente e a sua palavra é verdadeira e fiel, Jesus. Obrigado mesmo pelo seu cuidado, Senhor, porque nada que podemos fazer, Senhor, pode comprar o seu favor. Mas sabemos que o Senhor é gracioso e o Senhor é perfeito em seus desígnios. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos conduza, Senhor, em nosso coração até o centro da sua vontade, Pai, para que a gente possa fazer aquilo que convém ao Senhor, Pai, aquilo que o Senhor deseja, Deus, em nome de Jesus. Pai, que a gente não possa se envergonhar do seu evangelho, Senhor, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa tarde. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém. Obrigado, viu, gente? Até mais. Deus abençoe. E assistam aí que eu vou gravar. Até mais. Valeu.